11h26, estamos aqui com ele, o professor Oséias, cientista político aqui da nossa cidade, da Unemate, mais uma vez nos prestigiando com a sua presença e sua valorosa contribuição aqui nos conhecimentos, até porque não se fala em outra coisa a não ser política aqui no nosso país, em redes sociais, na mídia tradicional, em sites, enfim. Bom dia, professor, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, o prazer é todo meu e de antemão eu já agradeço essa abertura que a Rádio Tucunaré dá ao debate sadio de ideias. Eu acho que está por detrás dessa minha entrevista não uma posição para lá do A ou lá do B, mas uma análise de contexto que representa uma visão e não a verdade. E as visões podem ser contrapostas, debatidas, contestadas, né? No âmbito de um debate público, sadio, de qualidade, sem radicalismos. É isso mesmo, e é essa contribuição que a gente, justamente quando emitiu o convite, sabíamos que obteríamos, que essa contribuição que faz com que a população reflita, discorra sobre o assunto, investigue, concorde e discorde, porque toda concordância, toda unanimidade, assim diz o ditado, toda unanimidade é burra, precisamos discutir todos os assuntos e justamente por essa qualidade no debate é que nós efetuamos o seu convite. Bom, é bom que se deixe claro também a diferença de um analista político e de um cientista político, né? O cientista político submete ao objeto de análise uma teoria e um método que não vem do calor do momento, ele é fruto de pesquisa. O analista político, ele está colado na realidade daquele momento. Então, muitas vezes, ele analisa com o coração. Não que isto seja errado, ele analisa com as suas paixões, com as suas escolhas. O cientista tenta se distanciar um pouco, né? É óbvio que o cientista, ele tem as suas escolhas, mas que não serão objetos da análise aqui de hoje, né? E isso também coloca também em evidência uma situação muito importante, né? Quando o cientista político vem dos bancos acadêmicos e da universidade, existe uma visão equivocada que a universidade é o lugar do pensamento único, né? Muito pelo contrário, a universidade tem um pensamento muito plural, né? Muito heterogêneo, de todos os lados, inclusive de lado nenhum. O anarquismo hoje é uma realidade dentro da academia, né? Então, assim, é bom que se deixe isso claro, porque aquilo que eu vou falar aqui hoje, seja qual for a linha, não representa a visão da universidade, representa a visão de um membro da universidade, como existem outros com posições evidentemente contrárias a minhas, né? O objetivo é contribuir para o debate, para a análise. É isso. Olha, muito oportuna a sua colocação, porque é uma praxe que é errada, na verdade, né? De estigmatizar. Se é professor, é esquerda. Se é empresário, é direita. Não é verdade. Nós temos em todos os campos, diversas posições políticas. Eu conheço professor de direita e conheço empresário de esquerda. Eu também conheço. Então, é por aí, né, professor? Claro. Olha, estamos vivendo um momento singular. A abertura, considerando que a abertura para a democracia ela é muito recente, de 85 para cá, quer dizer, nós não aprendemos, estamos começando a gatinhar. 88, desculpe. Estamos engatinhando nessa linha da democracia. Isso nos remete a erros, a acertos, a aprendizados, a frustrações e todo tipo de sentimentos. Então, baseado nisso, a última eleição tivemos que elegeu o presidente Bolsonaro uma movimentação diferente depois de muitos anos de esquerda, e tivemos um presidente de direita, que gera muita polêmica, até pela sua postura. Ele quebra ele quebra totalmente os protocolos todos, que até então se conhecia de um presidente, porque ele fala o que ele quer falar, ele não se submete a protocolos. Então, tudo isso causa uma movimentação na sociedade, uns prós, outros contra, até que houve aí a gente vem assistindo um cenário de provocações entre as instituições, Congresso, Executivo, Judiciário, que até então também não havíamos percebido isso em gestões anteriores, até que culminou nesse grande manifesto convocado aí para o dia 7 de setembro. Em seguida, estou fazendo aqui um resumo breve, sem colocar opiniões, em seguida
quando se aguardava uma atitude radical, ele emite uma nota. O presidente emite uma nota, embora os discursos dele tenham sido bastante inflamados durante a manifestação, ele emitiu uma nota que contemporiza, né, na verdade, esses acirramentos extremistas que aconteceram e que causou um impacto na sociedade. Uns achando que foi muito bom, outros achando que não foi nada bom. Então, antes da gente entrar no mérito, eu tive um cuidado aqui de pegar duas opiniões de jornalistas bastante conhecidos na mídia nacional. O Josias de Souza, do site UOL, que declaradamente é contra o presidente e a política do presidente. E depois nós vamos ouvir uma opinião a favor, para a gente poder ouvir os dois lados da moeda, como deve ser toda democracia. E a gente depois começa nosso bate-papo. Eu peço para Maria Lopes, que nos acompanha aqui na técnica, que solte o áudio, a matéria com o jornalista Josias de Souza, feito hoje no site da UOL, na rede social YouTube. Essa conversa telefônica entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, ela é surpreendente e espantosa ao mesmo tempo. Surpreende porque uma pessoa que dialoga amistosamente com alguém que o chamou de canalha em praça pública 48 horas antes, revela uma flexibilidade moral extraordinária. E surpreende porque um magistrado que oferece diálogo a quem merece interrogatório exibe uma compreensão muito ordinária do seu papel institucional. Até os mármores de Brasília sabem que o Bolsonaro, um autocrata que a carta escrita pelo Michel Temer vestiu com pele de cordeiro, ele deseja submeter as instituições à sua vontade. Quem ousa se comportar com independência é tratado por ele como inimigo da nação. O Alexandre de Moraes é relator de inquéritos em que Bolsonaro, os seus filhos e seus aliados figuram na condição de investigados no Supremo Tribunal Federal. Nas eleições de 2022, o doutor Alexandre de Moraes vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, uma corte onde correm investigações que podem resultar na decretação da inelegibilidade do Bolsonaro, que o tiraria da disputa presidencial. Nesse contexto, o único lugar onde o Alexandre de Moraes deveria conversar com o Bolsonaro seria no corpo dos processos, que é um local onde a voz do Bolsonaro soa por meio das petições dos seus advogados. Quando o magistrado conversa com o investigado num telefonema intermediado pelo Michel Temer, que é o patrono da sua indicação para o Supremo, ele encosta o rito processual perigosamente num enredo político. Alega-se que a conversa não teve nada demais, mas não há força no universo capaz de eliminar a maledicência, segundo a qual, neste caso, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Bom, esse é o posicionamento aí, claro, né, de quem é contra o presidente e vem se declarando dessa forma. Agora vamos ouvir um outro jornalista bastante renomado. Essas declarações ele fez hoje no programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan, está publicado também no site, na rede social YouTube. O jornalista Augusto Nunes falando a respeito dos últimos episódios. Não se precipitem nas conclusões. Tá? Um acordo implica concessões dos dois lados. Nenhum presidente da República pode, cercado por todo tipo de cafajeste inimigo, ele não pode brigar em várias frentes simultaneamente. É isso que queriam os seus inimigos. O Bolsonaro mostrou, o Brasil mostrou, que não falta povo para o presidente. Se faltasse, não haveria acordo nenhum, porque o Supremo, nenhum ministro toparia conversar. O Michel Temer entrou como quem não aposta na crise, que é o que querem os inimigos do Bolsonaro. Não se precipitem pelo seguinte: vocês podem descobrir, quem está insatisfeito, pode descobrir amanhã que está fazendo o mesmo discurso dos inimigos. Essa é a manchete para a Folha. Capitulou, se rendeu. Essa é a manchete para o Estadão. O presidente recuou? Não. Ele nunca quis fechar o Supremo.
Ele está incomodado, como todos nós estamos, com o comportamento de alguns ministros do Supremo, ou que seja de todos. É claro que vai mudar também a postura do Supremo. Calma, essa história aí de prorrogar o uso de tornozeleira e tal, isso aí é o que acontece é espuma. É o que dizia o Tancredo Neves, deixa baixar a espuma que aí você vê, né, o que foi provocado ali no rochedo pelo bater das ondas. Então é esperar. Eu acho que está claro agora que se há algum golpista em ação, não é o presidente. Não é o presidente. Ele quer o cumprimento da Constituição. E, de novo, vocês acham que aconteceu isso aí? Chegou o Temer, olha, se você não fizer tais e tais acenos ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo vai tirar você disso aqui, o impeachment é inevitável. Nada disso, nada disso. Eles souberam, sim, entender o que o povo quer e o que o povo disse. Então, não recue. Não se trata de recuo do presidente, não. É um acordo. Esperem para ver o que vai acontecer, porque os petistas, né, os adoradores de ladrões, tá, os que acham que ministro do Supremo não deve cumprir a Constituição, esses estão infelizes. O que eles queriam era o confronto. Eles queriam mostrar que o presidente Bolsonaro não tem apoio popular, é o contrário. Não se trata disso. A conversa do Bolsonaro golpista acabou. Não dá mais para continuar, mas os jornais vão continuar, dizendo que ele recuou para avançar depois. Então não deem argumentos aos que apostam no conflito, no confronto e no caos. Eles não querem eles não querem que o governo vá em frente, e o governo precisa trabalhar. O governo não pode ter tanta gente impedindo que trabalhe. O governar não é fazer o permanente enfrentamento político, não é assim. Hoje eu recebi recado por WhatsApp de um integrante do governo dizendo o que já se fez no governo e que não é divulgado. Por quê? Porque o que a imprensa velha quer é cobrir a crise permanente. E vejam as coisas com clareza. Se você topasse o confronto agora, apesar do apoio popular, você tem instituições apostando, tá, na interrupção ilegal do governo. Com isso, o Bolsonaro vai conseguir concessões do Supremo, não tenham dúvida, esperem os próximos dias, as coisas não continuarão como vinham sendo, e agiu com lucidez, tá? Você tem que agir com sensatez. O objetivo do Bolsonaro é conseguir que o Supremo e o Congresso ajam de determinada maneira, e não como fazem hoje. Ele vai conseguir. Muito bem, 2 depoimentos fortes, né, de lados opostos, e agora chegou a nossa vez. Professor, diante de tudo isso, também considerando um cenário econômico, que, queira ou não queira, o bolso sempre fala mais alto, né? Afinal de contas, nós brasileiros somos um povo ainda em desenvolvimento. Nós temos uma classe de necessitados enorme. E ainda a questão internacional. China, Estados Unidos, ambos disputando espaço econômico, comercial no mundo. Qual a sua opinião a respeito de tudo isso? Bom, eu começo relembrando a primeira parte da minha intervenção, fazendo uma diferença entre a opinião do analista e a opinião do cientista, né? A opinião do analista, geralmente, ela tem lado. E ela é carregada de adjetivos, dependendo do grau de militância fortes. Os dois lados adjetivaram de forma pejorativa os seus desafetos, né? Exatamente. Eu me atenho, eu me distancio desses adjetivos e eu analiso o fato. O contexto do cenário político, econômico e social do Brasil no dia 6 de setembro era o contexto de uma inflação beirando a casa dos 10%, a mais elevada dos últimos 20 anos. Num contexto de uma taxa de desemprego que superou do governo Dilma e que superou do governo Temer, isso são fatos.
né? E o contexto de uma instabilidade internacional, sobretudo com os produtores de commodities, né? E aí ligado diretamente ao mundo do agronegócio, extremamente preocupante. Isso é o cenário de fatos colocados. São números, né? O contexto do dia 8 de setembro mostra uma reação desses setores que eu acabei de falar para você, extremamente positivas, uma inflação que pelo humor da Bolsa de Valores tende a cair, né? Porque o cenário de aprovação das medidas e dos projetos que estavam travados na Câmara Federal tendem a ter um cenário muito mais favorável à sua aprovação, né? E por outro lado também você enterra definitivamente, ou pelo menos por enquanto você enterra qualquer intenção de impeachment, pelo menos do ponto de vista político, na sua aceitação na Câmara dos Deputados, né? Então esses cenários permitem analisar aquilo que eu acho central nesse debate, né? Por que o presidente do Brasil publica no dia seguinte a uma das maiores manifestações? A gente não pode considerar o tamanho dessas manifestações do dia 7 de setembro, carregado sim de uma grande homenagem à independência, à proclamação da República do Brasil, mas carregado de um simbolismo, de um protesto contra a instituição judiciária do STF, né? Carregado desse sentimento político, o que eu vejo como legítima também, o que faz um presidente publicar essa nota. E aí que eu vou destoar um pouco das duas análises. Na minha opinião, dado a qualidade dos advogados e dos assessores da AGU, Advocacia Geral da União, que são tão competentes ou maiores do que o Michel Temer, inclusive tem colegas contemporâneos do Michel Temer quando ele era professor, eu acredito que esse instrumento não tenha vindo única e exclusivamente do Michel Temer. Ou seja, não tenha um viés político. Não, ele tem um viés político, mas sim, não puramente. Mas não é exclusivo de um ator político, sobretudo de peso, né? Eu considero o ex-presidente Michel Temer realmente um intelectual da política, advogado constitucionalista, de referência no mundo, né? Mas eu acredito que do ponto de vista político, né, esse cenário não é exclusivo dele. O silêncio do Lira que se deu após o 7 de setembro, após todas essas contestações, ele é revelador, né? Ele é revelador de um quadro que, aí a hipótese, né? De um quadro que foi costurado nos bastidores pós-manifestações, que envolveu o Senado, que envolveu sim o Judiciário e que envolveu também a Câmara dos Deputados, né? Por que eu digo isso, né? Porque não é do perfil do presidente esta carta. Essa carta não combina com o perfil de campanha política, não combina com o perfil da grande massa de militantes dele, não combina. Tanto é que causou uma revolta na base. É uma carta institucional, ela não é uma carta do Bolsonaro, né? Tudo, é uma carta institucional em prol daquilo que um teórico da ciência política chamado Montesquieu vai dizer sobre governabilidade. A governabilidade, ela tem que se destacar, né? O estadista, ela tem que se destacar aquele representante do país mais do que a figura política dele, porque senão não haveria clima de governabilidade. E ninguém pode negar a possibilidade do Lira a qualquer momento abrir um processo de impeachment, o que de imediato causaria esse afastamento de 90 dias do presidente para se defender, o que colocaria também o Mourão como um protagonista, que é uma figura apagada no governo. Então, assim, a gente tem que colocar essas questões que o Bolsonaro faz uma opção pela governabilidade. E ao fazer a opção pela governabilidade, ele sinaliza para 2022. Então, não se está se discutindo aqui o mérito das ruas. Existem caminhos legais, legítimos, por vias jurídicas e políticas que você pode traduzir o anseio das ruas. Primeiro, no caso do Alexandre de Moraes, é Senado Federal. 8 promotores impetraram, contra 8 ministros, processos disciplinares já estão na justiça contra 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi protocolado no dia 8. Então, essas vias são vias legítimas de contestação,
Essas vias legítimas, você pode não gostar, você pode gostar, mas elas são legítimas e faz parte do rito legal. No caso do impeachment de um ministro do Supremo, antes de ser um processo jurídico, né, ele é um processo político, tal como o do presidente. Você pode até ter elementos jurídicos que, no caso, pelo menos na narrativa do Bolsonaro e na narrativa da sua base, eles possuem elementos jurídicos. Eu li eles, estão lá sobrepostos. Eu não sou jurista, eu não analisei, mas está lá posto. Mas antes de mais nada, é um processo político. E um processo político que depende de articulação, depende do humor do Senado, sobretudo da figura do seu presidente. Então, é esse aspecto que se questiona quando você tem um momento de tensão, inclusive na sua pergunta inicial, você usa o adjetivo radical, essa radicalidade de reivindicação das ruas, e não se está analisando o conteúdo e o mérito da reivindicação, mas sim está analisando a forma, que é uma ruptura institucional, uma ruptura com o ordenamento constitucional, porque ela prevê, na verdade, um simplesmente esgarçamento dessa relação entre executivo e judiciário pela total exoneração de todos os seus ministros, e existe um caminho legal para isso. Então, é isso que está se questionando. Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre o elemento político das ruas. Eu acho que é positivo, é legítimo, né? Só que existem caminhos e vias legais para isso. É contra isso que, na verdade, se está se insurvando. Então, para fechar a linha de raciocínio, o documento não é um documento do Bolsonaro, ponto final. Mas é um documento do presidente do Brasil, que carrega não apenas a sua figura, as suas opções. Ela carrega o anseio de todas as outras instituições, inclusive do Executivo e do Legislativo, para a governabilidade. Então, a governabilidade do Brasil, ela implica você manter os índices econômicos minimamente abrasivos, né? Contra a população. Se você tem uma radicalização naquele momento, sinaliza-se que os caminhoneiros causariam um desabastecimento total que poderia multiplicar a crise. Uma crise que está posta. Eu não estou analisando essa crise. Nós temos uma pandemia e os efeitos dela ainda aí. Ainda. Por aí, né? E é justamente isso. Seja qual for o presidente do Brasil na pandemia, se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, se fosse Dilma, se fosse Temer, se fosse FHC, essa crise econômica desencadeada pelo enfrentamento econômico da pandemia, ela causou uma recessão mundial, não é do Brasil. Você teve um aporte financeiro na compra de vacinas, no aprimoramento e na destinação. Que não estava previsto no orçamento de 2019. Então, é esse contexto que a gente deve analisar, né? Eu acredito que é ponto positivo para o Bolsonaro quando há esse recuo pela governabilidade, o que serenou os ânimos. Você vai ter ainda esses embates em redes sociais, mas isso daí é da própria natureza do processo político, mas você acalma os investidores, você acalma a Câmara dos Deputados, você acalma o Senado, você acalma... Eles se odeiam. Eles se odeiam do ponto de vista... Mas isso nada mudou, né? Mas isso eu acho que não tende a mudar mesmo. Isso existia antes do Bolsonaro. Sim. Né? É novidade a politização do STF? Não, todo mundo sabe Eu disso. já estudo a politização do STF desde o final do século XIX. Eu já estudo isso desde o final do século XIX. O que é novidade? A grande novidade é esse acirramento e esse processo de ruptura institucional que vem das ruas e não vem pelo devido processo legal constitucional. Eu acho que é isso que está se discutindo. Bom, a gente não pode nem deve fazer conjecturas, mas a história é o nosso grande pilar aqui para a gente saber. Quem estuda a história pode prever o futuro. Então, em caso se, para quem está nos ouvindo, houvesse de fato uma ruptura constitucional, ou seja, vamos falar o golpe, famoso golpe, rasga a Constituição, vamos partir para o pau, na linguagem popular. Guerra civil. O que significaria isso em termos
práticos, né, no nosso dia a dia, para quem está nos ouvindo, porque às vezes as pessoas falam, vamos partir para a briga, mas o que é isso na prática, professor? Ai, Valéria, é difícil a gente falar num cenário que a gente só estuda teoricamente e malemar ver alguns elementos aqui na Colômbia, na Venezuela, que assim, pelo menos, né, fatores que dão margem à ampliação de uma guerra civil, a extensão territorial. O Brasil é um país imenso, né? Quando falarem, eu acho que é inimaginável pensar em guerra civil aqui no Brasil. Eu não penso isso. Eu realmente, nem do ponto de vista teórico, tivemos eminência ali nos idos da década de 60, mas assim, eu acho que as características culturais, políticas, sobretudo territoriais do Brasil, não permite visualizar uma guerra civil, permite acordos políticos. O Brasil tradicionalmente é o país que no limite do estrangulamento constitucional e legal, você tem acordos políticos. Eu acho que cumpriu-se a regra, né? O Bolsonaro teve que, evidentemente, recuar em prol da sua governabilidade. Não da governabilidade dele, mas da governabilidade do Brasil, né? Então, assim, eu não consigo visualizar, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático, qualquer clima, pensamento de uma guerra civil. Eu não consigo pensar eu aqui na Avenida Rio Arinos, aqui de um lado um grupo, de outro lado o grupo. É inimaginável isso, né? Então, assim, eu acredito que os assessores do Bolsonaro foram muito pontuais, que esse cenário de esgarçamento, de acirramento, ele não tinha tendência e nem tinha viabilidade para continuar, e optou-se pela racionalidade política, né? Por uma racionalidade da governabilidade que pode, aí eu faço previsão, futurologia, né? Que pode, evidentemente, possibilitar dividendos positivos para ele, dependendo do humor da economia, tudo, para as eleições do ano que vem, né? Então, isso tende a tornar o nosso, né? E eu acredito que esse é um processo que pelo menos perdura esse ano, né? Eu acredito que nós vamos viver climas de estabilidade social e política nesse final de ano muito favoráveis à economia do Brasil. Prova disso, fecho o meu raciocínio, foi ontem a fala do presidente Bolsonaro no BRICS para o presidente da China, né? Você não ouvia aquela fala há quase 2 anos, uma fala de elogio, de pujança da economia chinesa na absorção dos commodities brasileiros, sobretudo aqueles provindos do agronegócio. Então, essa sinalização do Bolsonaro para a China, fazendo rasgados elogios, né? A bolsa caindo, o dólar caindo, o humor da bolsa de valores também recebendo muito positivo, eu acredito que sinalizam momentos de trégua, pelo menos daqui até o final do ano. Maravilha. Há 2 semanas, antes da manifestação, eu tive a oportunidade de acompanhar um depoimento, inclusive no Pingo nos Is, na Jovem Pan, do general Augusto Heleno, ele que é ministro do Estado, chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e os jornalistas que estavam ali fazendo a entrevista o questionaram a respeito exatamente do que seria o artigo 142, e que é muito questionado, muito solicitado pelos apoiadores de Bolsonaro, para que rompesse institucionalmente com o fechamento do STF, fechamento do Congresso, enfim. E perguntando para o general Heleno o que ele pensava disso, se era possível usar. E ele foi bastante enfático em dizer que se está na Constituição, é porque é para ser usado. Porém, ele não via, embora estivesse em climas de muitas provocações, motivação suficiente para que se usasse esse expediente. Então, o próprio aconselhamento, que o que se sabe, né, dos bastidores, é que o general Augusto Heleno é um grande aconselhador, né, do presidente da República. Ele faz parte do conselho, ele inclusive num relacionamento próximo, muito próximo de amizade com o presidente Bolsonaro. Na sua visão, nos seus estudos, embora que a esquerda, desde o início, desde a eleição do presidente Bolsonaro, sempre queriam levar que haveria golpe, que o presidente não respeitaria a Constituição, que iria voltar à ditadura, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, nada disso até o momento aconteceu.
e o que vemos é uma grande ponderação, inclusive o vice de Bolsonaro, Mourão, é um cara ponderado, que teoricamente seria um generalzão daqueles de mega super rígido, né? Como você vê essa estrutura que o próprio Bolsonaro montou com pessoas, com personagens do Exército e que tem um equilíbrio na gestão bastante calmo daqui para frente? Você acha que o Exército, falando agora em termos de Exército, a Conselho também está por trás desse equilíbrio, desse freio, desse breque de mão que o presidente Bolsonaro recebeu? Ou não? É difícil falar pela instituição Forças Armadas, porque as Forças Armadas ela vai depender de quem está no comando. E tal como a nossa sociedade, que é feita de posicionamentos diferentes, distintos, de crença de um lado ou de outro, o Exército também possui, e eu conheço muito bem, sobretudo, eu conheço o 28º Batalhão de Infantaria Blindada de Campinas, onde eu tenho amigos ali, e você possui, é claro que eu não posso revelar isso aqui, você possui pessoas no interior do Exército que são simpáticos a ideologias tanto de esquerda quanto de direita. Também o nosso Exército Só que o Exército é uma instituição, obviamente, que tem que cumprir o seu preceito constitucional, né? Em prol da ordem e da estabilidade nacional. Eu acho que este tipo de fala, ela tem que ser colocada no contexto dos elementos, das pré-condições para o comprometimento da soberania nacional, né? Esses elementos, essas pré-condições para o rompimento da soberania nacional, eles geralmente são elementos externos, que vêm de fora do Brasil para dentro do Brasil, né? Esses processos de erupção, de tensionamento interno é parte do jogo democrático. A democracia, ela não pressupõe a igualdade de opinião, muito pelo contrário, ela pressupõe a diferença de opiniões, que podem sim chegar ao esgarçamento. Então, assim, esse processo de uma eminente ruptura do processo de soberania poderia evocar esse artigo de rompimento com uma das forças. O que eu concordo com o general, que não é o caso. Eu não assisti em nenhum momento até agora, né? Se há um questionamento sobre abuso de poder de um ou de membros do STF, que se questione junto à instituição que, na verdade, tem o poder de controlar o poder. E aí eu invoco uma teoria, né, do Montesquieu, o espírito das leis, que ele é taxativo, né? Numa democracia, o seu vigor está por essa tripartição dos poderes, que eles não são autônomos e não são livres. O poder controla o poder, né? O que nós estamos assistindo nessa democracia moderna é a contraposição da função desses poderes. Às vezes o judiciário age como executivo, às vezes como legislativo. Exatamente. Às vezes o legislativo age como judiciário, às vezes o executivo, através de medida provisória, age na função do legislativo. Então nós estamos tendo essa bagunça institucional de papéis, mas que está previsto no nosso ordenamento jurídico, por incrível que pareça, que causa confusão, né? Que causa confusão e permite esses tipos de leitura. Então, assim, respondendo do ponto de vista bem objetivo, né? Não há qualquer elemento precedente que desencadeie você romper com o judiciário. O judiciário, ele se configura num poder moderador, e a gente tem que pensar no judiciário e não na figura de alguns ministros. Eu já vi placar no Supremo de 5-4, não, de 6-5. Eu já vi ministro do Supremo, diante de decisões de primeira, segunda, terceira instâncias, liberar preso, e fora do contexto do governo Bolsonaro. Então, assim, ó, a ciência jurídica, e aí eu sei que tem juízes me assistindo agora, tem um juiz de Nova Chavantina lá me assistindo, me ouvindo. Eu fiz até questão tem certeza que eu vou falar certo isso? Porque é o seguinte, a ciência jurídica não é uma ciência exata, é uma ciência interpretativa.
Então ela cabe uma interpretação que pode contestar a interpretação de um outro juiz ou jurista. Justamente esse é o ponto, né? Porque o general Heleno, inclusive, falou, o que está escrito no artigo 142 é que o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, ele tem poder sobre as Forças Armadas. E já o Supremo diz que não. Mas é a interpretação de quem leu o artigo. Então, tá tendo mesmo essa questão, cada um interpreta como acha conveniente, né? Essa tensão, antes do seu convite, eu tava estudando a tensão do STF no primeiro governo Lula, que foi o governo altamente reconhecido como um governo de uma alta aceitação popular. E essa tensão já existia. Já existia no governo Lula, existiu no governo do STF. Na verdade, eu nunca ouvi falar, na minha infância, eu tô com 57 anos, de STF. Eu só vim ouvir falar de STF de uns tempos pra cá. Se você pegar as manifestações de rua da dita esquerda, de partidos políticos de esquerda em Brasília, você vai ver ruas extremamente cheias contra o STF. Verdade. Então, assim, para finalizar, eu acho que a gente está vivendo um momento realmente extremamente significativo. A nota, ela vem num momento de uma grande estabilidade social, política e econômica, e eu acho que por si só isso representa um avanço em prol daquilo que é característico da política, né? A política é o lugar da articulação, é o lugar do acordo, é o lugar da governabilidade, onde eu tenho realmente que recuar para avançar. Tá certo. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas olha, é uma pena mesmo, porque nós tínhamos muito mais a falar. De qualquer forma, a sua contribuição foi muito importante e não vamos encerrar sem antes as suas considerações finais. Fora essa questão que você me pediu para estar emitindo um comentário, evidentemente que o meu comentário não trata-se de uma posição de uma verdade única, ela cabe contestação aqui, enfim. Mas eu gostaria de saber, o que isso causa de efeito aqui para nós, aqui em Juara, nos nossos grupos sociais, né? Num primeiro momento, andando pelos grupos sociais, a gente tem uma certa decepção da base de apoiadores. Sim. Mas, por outro lado, como em determinados grupos, isso permite o ressurgimento do debate público, da contraposição de ideias, do não xingamento, do respeito à diversidade de opiniões. Isso é muito importante. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar que ficou. Eu acredito que todo mundo tem o direito constitucional, legal de emitir opinião, livre-arbítrio, tudo. Só que esse esgarçamento, essa ruptura moral que as redes sociais causaram... Não precisa chegar nesse ponto. Não é saudável, né? Então, assim, eu acho que a nota do presidente vai causar isso aqui, né? Esse ressurgimento do debate na contraposição de ideias. Uns vão defender, outros vão achar que foi certo, outros que é errado, enfim. E tem uma coisa, né? E finalizo, né? Nós estamos num processo eleitoral já, por mais que legalmente não, nós estamos num processo eleitoral do 2022. Pensando em 2022. Então, eu acredito que a gente não pode desconsiderar isso, né? Mas, enfim, hoje está um clima muito mais gostoso para a política do que no dia 6 e no dia 7, sobretudo. Tá certo, professor, muito obrigado. Pode aguardar novos convites. É sempre um prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Maria Lopes aqui acompanhando na técnica. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma ótima tarde. Você está ouvindo Rádio Tucunaré, de Juara, Mato Grosso, com estúdios localizados na Rua Araçuaí, 75S, Centro, conectando o Brasil e o mundo pelo www.radiotucunaré.com.br.